não se esqueça. O caminho de Deus é perfeito. SISU 2020, inscrições abertas com prazo estendido e estudantes relatam lentidão em site. Ministério da Saúde confirma a primeira morte por febre hemorrágica após 20 anos no país. Sobe para 7 o número de mortos por causa das chuvas no Espírito Santo. Mais de 2.000 pessoas estão fora de casa. Dia de combate à intolerância religiosa é comemorado hoje. Saiba nesta edição que pode ser considerado crime. E no esporte tem o início do Campeonato Mineiro e as informações do mercado da bola. Esses e outros destaques a partir de agora no Mundial News. Olá, boa noite para você. O número de presos recapturados após a fuga do presídio regional de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, subiu para 5. 4 homens foram recapturados do lado paraguaio da fronteira e 1 no brasileiro. As buscas continuam na região. Os 76 presos escaparam na madrugada de domingo por um túnel do presídio de Pedro Juan Cabaleiro, que é uma cidade vizinha de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Entre os fugitivos, 40 são brasileiros e 36 são paraguaios, integrantes do primeiro comando da capital. E 6 dos 26 presos que fugiram do complexo penitenciário Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, ontem, foram recapturados pela polícia. Os detentos fugiram do pavilhão L, onde cumprem pena em regime fechado. Eles fizeram um buraco na parede da cela e, com lençóis, fizeram cordas para escapar pela muralha. Os presos são também da facção criminosa denominada Bonde dos 13, que é aliada do PCC e atua em vários estados brasileiros. E olha isso, um vídeo gravado por uma câmera de segurança mostra 2 policiais atirando contra uma mulher que estava sentada em um banco com o namorado em Sorriso, cidade que fica a 420 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso. As imagens contrapõem a versão que consta no boletim de ocorrência. Segundo o documento, Ézio Souza Dias e Webert Batista Ribeiro se envolveram em uma confusão em um bar e efetuaram disparos atingindo Elisângela Moraes, que estava do lado de fora do estabelecimento. No vídeo, os 2 policiais aparecem virando a esquina de uma rua e, ao passar pelo casal que está sentado em um banco público, apontam as armas para as vítimas. Um deles volta e agride a mulher. Nisso, o outro também retorna e atira contra a vítima, que cai no chão. A mulher permanece internada e está com uma bala alojada no pescoço. Os 2 homens foram presos horas depois do crime. A conduta é apurada pela Corregedoria da Polícia Militar.
E mudando de assunto, é comemorado nesta terça-feira o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. A data foi instituída em 2007 com o intuito de disseminar a cultura de paz e pregar o respeito e a convivência entre os praticantes das mais diversas religiões no país. O dia foi marcado por dezenas de ações pelo Brasil. No dia 21 de janeiro, o Brasil celebra o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. A data também comemora o Dia Mundial da Religião e marca o respeito ao direito da celebração de ritos e o combate ao preconceito com manifestações de fé. A intolerância religiosa é considerada crime no país. A liberdade de crença, ela está essencialmente prevista na nossa Constituição Federal. Artigo 5º, no inciso 3º, diz que é inviolável o direito à crença. A Constituição Federal Brasileira garante que as liberdades de consciência e de crença não podem ser violadas. Além disso, o livre exercício de culto e a proteção a espaços de celebração também estão assegurados. Mesmo assim, diversas religiões sofrem com atos de violência. Com o intuito de orientar a sociedade sobre a importância do respeito à liberdade religiosa, diversas instituições elaboraram um guia de direitos, com perguntas e respostas sobre o tema. O material está disponível no site da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Além disso, a orientação é que a população denuncie crimes de intolerância aos órgãos competentes. Existem vários canais de denúncias, Nós temos um Disque 100, que é um dos canais que pode ser utilizado para fazer denúncia. Nós temos a Ordem dos Advogados do Brasil, tem a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil, que está permanentemente de prontidão a qualquer cidadão de qualquer crença, que sofra um ato de hostilidade. Basta fazer um comunicado à OAB e nós vamos fazer toda a investigação necessária, colaborar com as autoridades policiais, que são as responsáveis pelas investigações. A OAB não tem esse poder de investigação, mas podemos cobrar, colaborar, incentivar e estimular esse trabalho de combate a qualquer ato de intolerância religiosa. Nenhum tipo de extremismo, violência deve ser visto com bons olhos, em todas as áreas isso. E olha só, mudando de assunto, ao menos 2 farmacêuticas iniciaram o recolhimento de alguns lotes de medicamentos usados no tratamento de úlcera gástrica por conta de uma possível contaminação com substância de potencial cancerígeno. A Medley anunciou o recall de todos os lotes de remédios à base de cloridrato de ranitidina por contaminação por NDMA. Moléculas que, segundo a Anvisa, são impurezas que, a longo prazo, podem aumentar o risco de câncer. A agência suspendeu a importação de ranitidina fabricada por um laboratório indiano por conta da detecção dessas moléculas na composição. E ainda com assuntos de saúde, um morador de Sorocaba, São Paulo, morreu em decorrência de complicações causadas pela febre hemorrágica. A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde. A pasta confirmou o caso de febre hemorrágica brasileira causada por contaminação do arenavírus. É a primeira vez em 20 anos que a doença é registrada no país. A vítima, um homem de 52 anos, a identidade foi preservada. Os funcionários dos hospitais por onde ele passou estão sendo monitorados agora e avaliados, assim como os familiares e pessoas que tiveram contato com o homem. E vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho, loguinho, você vai saber de notícias sobre a Operação Lava Jato do Rio de Janeiro. Foram denunciados Dário Messer e também outros 3 advogados por evasão de divisas. É daqui a pouco. Olá, povo de Deus! Eu quero falar com você que não tem tido um sono reparador, que acorda cansado, indisposto. Eu quero que você preste muita atenção agora, porque eu vou falar sobre os colchões da Sonoquality, que é sono de qualidade. É um colchão tecnológico que trabalha por você durante toda a noite de sono. Então imagina que você está dormindo e está sendo tratado. É o único colchão tecnológico que possui 20 tipos de massagens e 9 tratamentos de saúde.
Ele vem com esse controle maravilhoso que tem até despertador. Agora você imagina você acordar com uma massagem relaxante. Nada daquele barulho do celular. Você vai acordar sendo massageado. E essa mesma massagem vai te induzir ao sono profundo, que é o sono reparador. Porque é muito diferente. Dormir, a gente dorme em qualquer lugar. Agora, repousar, a gente precisa de um colchão de qualidade. Sem contar que o colchão é o móvel mais importante da nossa casa, porque a gente passa 1/3 dormindo. Então é muito tempo. Sabe o que você vai fazer? Vai ligar agora no telefone que está aqui na sua tela. Você não paga a ligação, não paga o frete e não paga para receber aí na sua casa um especialista que vai te dar dicas para que você tenha um sono reparador. O melhor de tudo isso é que eu falo tantos tratamentos, falo de massagem, você deve pensar, meu Deus, mas esse colchão é caro? Não, porque ele sai direto da fábrica aí para sua casa. Não tem intermediário nem atravessador. Você vai adquirir um colchão tecnológico, mas vai pagar preço de colchão comum. Para você que é aposentado e recebe até um salário mínimo, é a sua chance de adquirir o que já era barato ainda mais barato. E digo mais, para as 100 primeiras pessoas que ligarem agora, terão uma condição especial no pagamento. Se você adquirir o colchão de casal, além de tudo isso que eu já falei, você vai ganhar 2 travesseiros tecnológicos. É o combo para dormir bem e acordar melhor ainda. Sonoquality, o colchão da saúde. O jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept, foi denunciado nesta terça-feira pelo Ministério Público Federal na Operação Spoofing, que investiga invasões de celulares de autoridades. A denúncia cita crime de associação criminosa e crime de interceptação telefônica sem autorização judicial. O Intercept publicou em 2019 conversas entre o então juiz federal e atual ministro da Justiça Sérgio Moro e procuradores da Operação Lava Jato. Segundo o site, Moro orientou ações e cobrou novas operações dos procuradores. Em nota, a defesa de Glenn afirmou que a denúncia tem o objetivo de depreciar o trabalho jornalístico realizado pelo Intercept. E falando agora de Operação Lava Jato, Dário Messer, considerado doleiro dos doleiros, foi denunciado pela Força-Tarefa da Operação do Rio de Janeiro por evasão de divisas na modalidade dólar-cabo, que utilizava uma rede paralela para a movimentação ilícita de dinheiro. Outros 3 advogados também foram denunciados na mesma ação. Segundo a denúncia, juntos eles movimentaram entre 2008 e 2012 uma quantia de 10 milhões de reais em operações de dólar, além de outras movimentações em euros e em francos suíços. Ainda venderam dólares para que outras pessoas enviassem dinheiro ilegalmente para o exterior, na operação conhecida como dólar cabo invertido, em transações que somaram 14 milhões de reais. Falando de educação, as inscrições do primeiro semestre de 2020 do SISU foram abertas na madrugada desta terça-feira. O sistema permite que o estudante concorra a mais de 237 mil vagas em universidades públicas de todo o país. Os estudantes terão 2 dias a mais para fazer a inscrição no SISU, o sistema de seleção unificada que utiliza as notas do Enem para a seleção de alunos para ingresso em universidades públicas e institutos federais de todo o país. O SISU vai estar aberto aí no prazo que era previsto, façam a inscrição e para quem tiver qualquer problema a gente está estendendo em mais 2 dias aí, sábado e domingo. Termina no domingo agora o prazo para pré-inscrição. O prazo foi estendido por conta de inconsistências no resultado de algumas notas do Enem. O erro ocorreu na gráfica que imprimiu as provas e atingiu cerca de 0,1% dos alunos em 4 cidades: Viçosa, Ituiutaba e Iturama, em Minas Gerais, e Alagoinhas, na Bahia. A gráfica imprime a prova, uma prova, e um cartão resposta. Uma outra máquina pega essa prova, faz a associação com o gabarito e grampeia. Nesse momento há o casamento, a associação entre a prova e o participante. Nesse processamento na gráfica foi onde ocorreram essas inconsistências. Segundo o presidente do INEP, o processo de correção do Enem será reavaliado. A expectativa é que com o Enem digital, esse tipo de problema não aconteça mais. O aluno ele preenche a prova no próprio computador
E aquilo já vai pelo sistema. Então, eu não vou ter esse tipo de erro de associação, não vai acontecer, porque não vai ter cartão de respostas em papel. Então, esse erro desaparece com a prova digital, já em 2020. As notas do Enem já foram corrigidas e estão disponíveis na página do estudante. Lembrando que para fazer a inscrição no SISU, o estudante precisa ter feito a edição de 2019 do Enem e ter tirado nota acima de 0 na redação. A inscrição é feita na página do SISU, na internet. E do Brasil para o mundo, confira agora as principais notícias internacionais desta terça-feira. Começamos o Giro Mundial desta terça-feira com novas informações sobre o impeachment de Trump. O Senado dos Estados Unidos começou hoje a julgar se o presidente será ou não afastado do seu cargo após a aprovação na Câmara dos Deputados em dezembro do ano passado. Nessa primeira sessão do julgamento, os senadores decidiram o formato do processo. O julgamento tem sessões previstas para acontecer de segunda a sábado. Ainda com notícias sobre os Estados Unidos, milhares de ativistas pró-armas foram às ruas da Virgínia para protestar contra projetos de lei do Estado que impõem mais controles sobre armas de fogo. Muitos manifestantes usavam roupas camufladas e levavam mensagens de apoio a Donald Trump, que se pronunciou a favor da carreata. O governador do estado, Ralph Northam, decretou o estado de emergência. Em Gondar, no norte da Etiópia, pelo menos 10 pessoas morreram e cerca de 100 ficaram feridas com a queda de uma plataforma de madeira, de onde assistiam à festa da Epifânia Ortodoxa. O incidente ocorreu durante o festival Tinket, que é um dos eventos mais importantes para os ortodoxos da Etiópia, religião que representa cerca de 110 milhões de habitantes do país. 11 pessoas morreram nesta terça-feira no incêndio de uma construção de madeira que abrigava trabalhadores imigrantes na região de Tomsk, na Sibéria Ocidental. Segundo dados preliminares, 12 cidadãos moravam na casa que foi completamente destruída pelo fogo. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio. Fechando o Giro Mundial, as autoridades chinesas aprovaram um plano para reduzir drasticamente a utilização de plástico não biodegradável nas principais cidades do país em um período de 5 anos. Dados do Banco Mundial afirmam que em 2017 a China produziu 210 milhões de toneladas de lixo, que poderiam chegar a 500 toneladas por ano até 2030. As medidas para reduzir a poluição na China vêm após décadas de crescimento econômico rápido. 7h17 pelo horário de Brasília. Daqui a pouquinho vamos falar de esporte. Você vai ver que teve estreia do Campeonato Mineiro e estreia do Galo daqui a pouquinho. De trabalho. Olá, povo de Deus! Eu quero falar com você que não tem tido um sono reparador, que acorda cansado, indisposto. Eu quero que você preste muita atenção agora, porque eu vou falar sobre os colchões da Sonoquality, que é sono de qualidade. É um colchão tecnológico que trabalha por você durante toda a noite de sono. Então imagina que você está dormindo e está sendo tratado. É o único colchão tecnológico que possui 20 tipos de massagens e 9 tratamentos de saúde. Ele vem com esse controle maravilhoso que tem até despertador. Agora você imagina você acordar com uma massagem relaxante. Nada daquele barulho do celular. Você vai acordar sendo massageado. E essa mesma massagem vai te induzir ao sono profundo, que é o sono reparador. Porque é muito diferente. Dormir, a gente dorme em qualquer lugar. Agora, repousar, a gente precisa de um colchão de qualidade. Sem contar que o colchão é o móvel mais importante da nossa casa, porque a gente passa 1/3 dormindo. Então, é muito tempo. Sabe o que você vai fazer? Vai ligar agora no telefone que está aqui na sua tela. Você não paga a ligação, não paga o frete e não paga para receber aí na sua casa um especialista que vai te dar dicas para que você tenha um sono reparador.
O melhor de tudo isso é que eu falo tantos tratamentos, falo de massagem, você deve pensar, meu Deus, mas esse colchão é caro? Não, porque ele sai direto da fábrica aí para sua casa. Não tem intermediário nem atravessador. Você vai adquirir um colchão tecnológico, mas vai pagar preço de colchão comum. Para você que é aposentado e recebe até um salário mínimo, é a sua chance de adquirir o que já era barato ainda mais barato. E digo mais, para as 100 primeiras pessoas que ligarem agora, terão uma condição especial no pagamento. Se você adquirir o colchão de casal, além de tudo isso que eu já falei, você vai ganhar 2 travesseiros tecnológicos. É o combo para dormir bem e acordar melhor ainda. Sonoquality, o colchão da saúde. Mundial News está de volta e agora para falar de esporte. Marina Protasiewicz está chegando, então tem campeonato começando, não é mesmo? Uma boa noite para você. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Tem sim. Esta semana tem estreia de mais 3 campeonatos estaduais. E hoje tem início do Campeonato Mineiro. O Galo estreia hoje contra o Uberlândia às 9h30 da noite. A partida vai ser disputada no Parque do Sabiá. A equipe encerrou os treinamentos na tarde de ontem e durante a coletiva, Fábio Santos falou sobre os poucos dias de pré-temporada. São poucos dias de trabalho, né? Se eu não me engano, acho que são 12 ou 13 dias que a gente está completando de trabalho. Não é o ideal para se começar uma temporada, mas a gente está bem preparado quanto a isso para fazer um grande jogo e é natural que fisicamente você vai se encontrar bem no 4º ou 5º jogo, né? Mas acredito que com o que a gente vem trabalhando é o suficiente para a gente fazer um grande jogo e começar bem o Campeonato Mineiro. E além dessa partida entre Atlético e Uberlândia, o Campeonato Mineiro vai começar com o jogo entre Coimbra e o RT daqui a pouco, às 8 horas da noite, na Arena Independência. E por falar nos mineiros, o Cruzeiro estreia só amanhã no campeonato, mas por conta de uma má fase no ano passado e do rebaixamento, as torcidas organizadas da Raposa passaram a se enfrentar dentro do estádio. A prática foi punida pelo Ministério Público e a presença das torcidas organizadas Máfia Azul e Pavilhão Independente dentro dos estádios está banida. Segundo o MP, a suspensão será válida por 1 ano e tem efetividade em todas as partidas e em todos os estádios do Brasil. Então, esta proibição ainda conta com a proibição da vestimenta, faixas, bandeiras e instrumentos musicais dentro do estádio e em um raio de 5 quilômetros de onde acontecem as partidas. Além da proibição por 1 ano da Máfia Azul e do Pavilhão Independente, a Polícia Militar comunicou que as organizadas fizessem uma solicitação e entregassem uma apresentação e cadastro de todos os seus filiados. Como o envio não foi feito, a PM não permitirá a entrada de mastros, bandeiras, faixas e instrumentos de todas as torcidas no Mineirão, no duelo entre o Cruzeiro e o Boa Esporte. A situação está bem complicada lá em Minas Gerais. E agora vamos mudar de assunto e falar de outro estado, porque também vai começar o Campeonato Paulista. As partidas acontecem só amanhã, mas a pré-temporada foi longa para o Corinthians, que disputou a Florida Cup. Foi um grande evento que nós participamos, né? Eu fiquei muito satisfeito, primeira vez que eu vim para cá. A gente conseguiu controlar o sono, a alimentação, a recuperação, e todos esses são ingredientes importantes para uma boa preparação. Agora cabe nós conseguirmos, voltando ao Brasil, dar sequência a esse ritmo, conscientizar os atletas da importância, né, do descanso, da recuperação e da boa alimentação para que a gente possa continuar entregando esse nível de performance que entregamos até agora. E o Palmeiras também disputou a Florida Cup para o técnico Vanderlei Luxemburgo. A pré-temporada valeu para implantar a sua filosofia de jogo. Estou satisfeito com a preparação até hoje, só tivemos uma perda, foi o Bruno Henrique, mas faz parte de uma volta de temporada, algum jogador sentiu alguma coisa, mas dentro do geral está tudo muito bem e a expectativa é muito grande que nós possamos fazer uma grande estreia e fazer uma grande competição, um grande Campeonato Paulista. E agora nós vamos direto para o mercado da bola.
O Santos fez poucas contratações nesta temporada, mas com o Campeonato Paulista batendo a porta e com poucos dias para o fim da janela de transferências, a diretoria ainda quer se reforçar. O Gesualdo está fazendo um trabalho agora de observação do elenco. Eu acho que esse jogo, dia 23, vai ser importante para ele tirar algumas conclusões, outras, né? Ou algumas que ele tenha dúvidas. E aí ele que vai fazer a demanda, a gente vai tentar de todas as formas atendê-lo. Mas eu acho que um lateral esquerdo precisa, né? Isso ele mesmo sabe. Então é isso. E o Santos não renovou com o goleiro Vanderlei. Ele acabou tendo uma baixa nessa competição, nessa janela, na verdade, de contratações. E o Vanderlei foi apresentado pelo Grêmio nesta semana e falou durante a entrevista coletiva que precisava de novos ares na carreira. De indefinição, né? Desde a procura do Grêmio, eu manifestei a minha vontade, né? E sabe também que, como você disse, eu tenho uma história muito bonita no Santos, né, cara? Eu tenho também que agradecer muito todo esse tempo que eu passei no Santos, um tempo de aprendizado, né? Um tempo que eu fui muito feliz, mas chega um momento que a gente tem que buscar novos ares, né, cara? Então, a gente foi negociando ali, é lógico, trabalhando ali, conversando com o Klaus, com todo o pessoal do Grêmio e, felizmente, a gente chegou no final feliz, né? E o Vanderlei chega para brigar pela posição de titular com o Paulo Vitor. Ele foi dono da meta do Grêmio em 2019, mas acabou a temporada desgastado com a torcida. E agora, falando em torcida, uma notícia curiosa. Os palmeirenses estão em peso nas redes sociais do Getafe. O clube espanhol recém contratou o atacante Daverson e o empréstimo dele é válido até o dia 30 de junho deste ano. Ele foi apresentado no clube ontem e os detalhes da negociação mobilizaram a torcida. Isso porque caso o Daverson marque 9 gols e dispute mais de 50% dos jogos, o Getafe vai ser obrigado a pagar ao Palmeiras 6 milhões de euros, o equivalente a 28 milhões de reais. Isso por conta dos seus direitos econômicos. Caso isso aconteça, o Verdão vai faturar mais do que gastou na contratação do atacante em 2017, que foi fechada em 5 milhões de euros. A torcida encheu as redes sociais com mensagens de apoio ao jogador e pedindo para que ele cumpra esta meta. No ano passado, o Daverson fez 8 gols na temporada pelo Palmeiras, 1 no Paulista, 2 na Libertadores e 5 no Brasileirão. Uma brincadeira, pelo menos, que é sadia, né, Thaís? Esses foram os destaques do esporte. Eu encerro falando dessa brincadeira que, pelo menos, essa aí não traz prejuízo a ninguém, né? O espírito esportivo, de fato, né? Exato. Tá certo, Marina. Obrigada por hoje, então, e até amanhã. E olha só, no próximo bloco o assunto não é muito bom, não. A gente vai falar sobre a situação do Espírito Santo, que foi decretado no estado, situação de calamidade pública, inclusive, por conta das fortes chuvas que atingem a região, principalmente o sul. Daqui a pouquinho. Olá, povo de Deus! Eu quero falar com você que não tem tido um sono reparador, que acorda cansado, indisposto. Eu quero que você preste muita atenção agora, porque eu vou falar sobre os colchões da Sonoquality, que é sono de qualidade. É um colchão tecnológico que trabalha por você durante toda a noite de sono. Então imagina que você está dormindo e está sendo tratado. É o único colchão tecnológico que possui 20 tipos de massagens e 9 tratamentos de saúde. Ele vem com esse controle maravilhoso que tem até despertador. Agora você imagina você acordar com uma massagem relaxante. Nada daquele barulho do celular. Você vai acordar sendo massageado. E essa mesma massagem vai te induzir ao sono profundo, que é o sono reparador. Porque é muito diferente. Dormir, a gente dorme em qualquer lugar. Agora, repousar, a gente precisa de um colchão de qualidade. Sem contar que o colchão é o móvel mais importante da nossa casa, porque a gente passa 1/3 dormindo. Então, é muito tempo. Sabe o que você vai fazer? Vai ligar agora no telefone que está aqui na sua tela. Você não paga a ligação, não paga o frete e não paga para receber aí na sua casa um especialista que vai te dar dicas para que você tenha um sono reparador. O melhor de tudo isso é que eu falo tantos tratamentos, falo de massagem, você deve pensar, meu Deus, mas esse colchão é caro? Não, porque ele sai direto da fábrica aí para sua casa. Não tem intermediário nem atravessador. Você vai adquirir um colchão tecnológico, mas vai pagar preço de colchão comum. Para você que é aposentado e recebe até um salário mínimo, é a sua chance de adquirir o que já era barato ainda mais barato. E digo mais, para as 100 primeiras pessoas que ligarem agora, terão uma condição especial no pagamento.
Se você adquirir o colchão de casal, além de tudo isso que eu já falei, você vai ganhar 2 travesseiros tecnológicos. É o combo para dormir bem e acordar melhor ainda. Sonoquality, o colchão da saúde. O governo do Espírito Santo decretou estado de calamidade pública em 4 municípios do sul do estado por conta dos temporais registrados nos últimos dias. A Defesa Civil Nacional foi deslocada para lá e também para Minas Gerais para apoiar as cidades afetadas pelas chuvas. Belo Horizonte e Contagem foram atingidas por enxurradas e alagamentos. Em apenas 40 minutos, choveu um total de 105 milímetros. Mais de 200 pessoas ficaram desalojadas. No Espírito Santo, as tempestades causaram destruição nos municípios de Alfredo Chaves, Iconha, Rio Novo do Sul e Vargem Alta. Equipes da Defesa Civil Nacional estão nos 2 estados para auxiliar na mitigação dos danos humanos e materiais provocados pelas fortes chuvas.